Olá, eu estou gravando esse vídeo domingo à noite, movida pela força do ódio, porque ele é um vídeo muito necessário. Então quem aceitar um vinhozinho, um suco de morango aí, fica à vontade. Bom, precisei gravar esse vídeo de emergência para complementar os vídeos que vão sair durante a semana, porque essa semana provavelmente começam a chegar nas casas das pessoas que são assinantes do Clube Ludovico aquela edição linda, maravilhosa, com uma capa que corresponde ao conteúdo do livro, de Caminho da Servidão, do Frederick Hayek, que foi um dos primeiros vídeos que a gente gravou aqui no canal, e é um dos livros que eu indico como sendo introdutório à filosofia política, à filosofia liberal. Então ele é, de fato, o primeiro livro que aparece naquela lista em que eu fiz para as pessoas que estão começarem a entender do que a gente está falando e do que a gente está tentando construir aqui no canal. Só que desde que eu gravei esse vídeo, tem alguns meses já, as pessoas já tiveram tempo de procurar o livro, de ler, de me darem um feedback dizendo que acharam a leitura do livro um pouco difícil, principalmente para as pessoas que não tinham contato nenhum com a filosofia política. Então eu fiquei pensando quais que seriam as melhores formas de destrinchar o Caminho da Servidão do Hayek. Nós vamos fazer isso, principalmente assim que a minha caixinha do Clube Ludovico chegar, certo? Mas eu fiquei pensando durante o final de semana qual que seria a melhor forma de deixar a leitura do Caminho da Servidão mais fácil. Eu não achei outro caminho senão a leitura do A Lei, do Frédéric Bastiat. Esse livro aqui, que na verdade é um panfleto, ele estaria para o liberalismo mais ou menos como o Manifesto Comunista estaria para o marxismo. Ele é um panfletinho porque ele é de fato um livro bem pequeno, que vai condensar as ideias do Bastiat. Ele tem uma obra muito extensa sobre economia, sobre filosofia, sobre liberalismo. Então, de fato, esse livrinho aqui é apenas uma introdução. É aquele livro que você vai pegar as ideias que estão aqui dentro e aí você vai desenvolvê-las através da leitura de outros livros, inclusive de outros livros do mesmo autor. Essa edição que eu tenho aqui em mãos, horrorosa, com essa capa horrível, eu sei. Eu não entendo por que fazem essas capas feias para livros tão bonitos e tão necessários. Na verdade, nesse caso eu entendo, ela é uma capa meio clickbait, assim, uma capa que vai chamar a atenção de um leigo na livraria. Na verdade, não é meio que o porquê a esquerda não funciona, não, tá? É mais tipo as bases do pensamento liberal mesmo. Só que eu tive uma grata surpresa ao ler essa edição aqui, porque eles vão fazer notas de rodapé escritas por escritores liberais brasileiros, e nessas notas, que são bem for dummies, assim, bem notas para bocós, como a gente é, eles vão explicar principalmente um resumo do que alguns autores que o Bastiat joga, assim, e hashtag se vira, sabe? Então eles vão resumir, por exemplo, qual que é o pensamento do Rousseau e por que o Bastiat está criticando o Rousseau nesse ponto e como o Rousseau, eles fazem isso com vários autores. Eu não gostei muito das notas de rodapé que vão comparar o que o Bastiat tá falando à realidade brasileira, mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Entrando no que fala, de fato, a lei e quem é o Frédéric Bastiat. O Bastiat, ele é um francês. Ele morre em 1850, ele morre um ano depois da publicação desse livro aqui, e ele está inserido no caldo chamado de Revolução Francesa. Gente, sobre a Revolução Francesa, é impossível você compreender qualquer coisa que está acontecendo no mundo, qualquer autor, qualquer filosofia, sem compreender o que foi de fato a Revolução Francesa, o que ela de fato representou, para além daquele resuminho batidinho que você ouviu na escola, tá? Então é a partir da Revolução Francesa que tudo muda, as bases de tudo viram uma bagunça, assim, e é a partir daí que vão se romper as principais correntes ideológicas de esquerda e de direita. É por isso que o Rothbard, lá em Esquerda versus Direita, ele vai usar de fato a Revolução Francesa como um marco, assim, de definição de esquerda e da direita. E para você compreender o que realmente foi a Revolução Francesa, para além dos livros de história, você vai precisar encarar literaturas que não são de filosofia política. E aí, nesse momento, eu vou puxar a orelha de vocês inscritos aqui no canal, porque vocês costumam ignorar os livros que eu não estou falando de filosofia política. Então, os livros de filosofia política vai todo mundo lá ver, vai todo mundo achar o máximo, e os livros que eu tô falando de literatura, todo mundo ignora. Como eu disse, não tem como, principalmente se você for como eu, que você tá começando aí nessa vida,
Não tem como você entender realmente bem, você não vai conseguir entender o caminho da servidão do Hayek que o Clube Ludovico vai mandar para sua casa, se você não tiver uma base legal, uma base de leitura legal de literatura. E por literatura, eu não estou falando aqueles livrinhos de romance água com açúcar que você lê durante o final de semana. Eu estou falando de literatura, de coisa que te dá consistência, de grandes autores, de grandes obras que estão inseridas dentro de contextos históricos específicos, que vão te dar uma perspectiva muito bacana do que o Bastiat está falando num livrinho como esse. Vou dar só um exemplo. No desafio de leitura do canal, nós estamos lendo o Guerra e Paz, do Tolstói. E esse livro é inserido dentro do contexto histórico pós-Revolução Francesa. Então, da ascensão de Napoleão, da guerra da Rússia com a França, enfim. E dentro desse livro aqui, nós vamos ter passagens super interessantes sobre o que a nobreza russa estava pensando dos reflexos que a Revolução Francesa havia causado ali no final do século XVIII e no início do século XIX. Em determinado momento do livro aqui, eles estão numa festa promovida por uma socialite russa, e tem uma figura que vai ser uma das figuras principais no livro, que é o Pierre. Dependendo da tradução, você vai tê-lo como nome Pedro. O Pierre, ele é uma pessoa que nunca trabalhou na vida, ele vive do dinheiro de herança, ele recebeu uma herança muito grande, e ele é um jacobino, ele admira Napoleão Bonaparte, ele admira a Revolução Francesa, e nesse contexto dessa festa, ele vai soltar algumas opiniões políticas polêmicas. Então ele diz o seguinte: a Revolução foi um acontecimento grandioso, prosseguiu Mr. Pierre, mostrando com essa afirmação atrevida e provocativa a sua extrema juventude e o desejo de dizer tudo de uma só vez. Ele está numa festa dentro de pessoas que fazem parte da nobreza russa. E a Revolução Francesa eliminou a nobreza francesa. Então, imagina, dizer que a Revolução foi uma coisa maravilhosa dentro desse contexto. A Revolução e o regicídio são acontecimentos grandiosos. Depois disso, você não gostaria de ir para aquela mesa? Repetiu Ana Pavlovna. Contrat social, disse o Visconde, com um sorriso dócil. Não estou falando de regicídio, estou falando de ideias. Sim, ideias de pilhagem, de assassinato e de regicídio, interrompeu de novo uma voz irônica. Esses foram os excessos, é claro, mas a importância não está toda nisso. A importância está nos direitos do homem, na emancipação dos preconceitos, na igualdade dos cidadãos, e Napoleão sustentou todas essas ideias com as suas forças. Liberdade e igualdade, disse o Visconde com desprezo, como se tivesse afinal resolvido mostrar a sério para aquele jovem toda a tolice de suas palavras. Palavras retumbantes que há muito já se comprometeram. Quem não gosta de liberdade e de igualdade? Já o Senhor, nosso Salvador, pregava a liberdade e a igualdade. Será que depois da Revolução as pessoas se tornariam mais felizes? Ao contrário, queríamos liberdade e Bonaparte a destruiu. Então, assim, uma literatura, tá, que vai te dar um contexto muito bacana, vai te inserir ali naquela época, no que aquelas pessoas estavam realmente pensando, que vai ser complementar aos seus estudos históricos sobre o que foi a Revolução Francesa, que vai ser complementar aos seus estudos de filosofia política, inclusive, e que vai te ajudar a compreender o caminho da servidão do Hayek, que foi escrito 100 anos depois, e que vai te ajudar a compreender muito bem o que o Bastiat está falando aqui nesse livrinho que é a Lei. Bom, nesse livro aqui especificamente, o Bastiat ele vai resumir pra gente quais que são os pilares do pensamento liberal. Então ele vai simplificar o pensamento do Locke. A vida, a liberdade e a propriedade não passaram a existir porque os homens fizeram leis. Ao contrário, é porque a vida, a liberdade e a propriedade já existiam que os homens fizeram leis. Então ele parte daquele princípio já lançado, aquela pedra fundamental lançada por Locke, de que existem direitos naturais, direitos que nascem com os seres humanos, e esses direitos seriam a vida, a liberdade e a propriedade. Então a função da lei seria simplesmente evitar que o homem se tornasse o lobo do homem. A única função da lei é promover a justiça, ou melhor dizendo, como diz Bastiat, a única função da lei seria evitar a injustiça. Nos próximos capítulos, ele vai discorrer sobre como essas funções da lei foram deturpadas pelos socialistas, que vão passar a dizer: não, a função da lei não é só promover a injustiça.
A função da lei agora também é promover saúde, é promover educação, é promover um bem-estar para os cidadãos, todas essas ideias socialistas que precedem Marx. Lembra, eu sempre reforço, como a gente conversou lá no Caminho da Servidão, os socialistas que o Bastiat está falando nesse livro aqui são o que Marx vai denominar de socialistas utópicos. Eles vieram antes de Marx e eles já antes de Marx, eles já lançaram as ideias socialistas e já espalharam essas ideias ali na Europa e vão ser responsáveis por causar esse shift de pensamento que o Hayek vai usar para justificar a ascensão dos totalitarismos um século depois. E o que o Bastiat diz é o seguinte: essas pessoas, esses socialistas, que na verdade querem promover direitos à custa dos outros, ele vai lembrar que sempre que o dinheiro do Estado não cai do céu. O dinheiro para você promover uma educação universal, para você promover uma saúde universal, a única forma dele aparecer na mão do Estado é ele sendo retirado forçadamente. Então, os impostos seriam sempre esse esbulho da propriedade privada. Então, você retira isso de pessoas e transfere para as outras pessoas. O Estado nunca cria recurso, ele apenas os transfere. Então, essa ideia socialista de que o Estado deveria promover cada vez mais coisas, até que você vai culminar em estados totalitários comunistas, ela é uma ideia errada, porque ela parte do princípio de que as pessoas, de que os cidadãos, eles não têm discernimento, eles não conseguem pensar por si sós. Então, eles precisariam de grandes planejadores, eles precisariam de grandes almas iluminadas para os guiar em direção à luz. Então, ele vai nos dizer a mesma coisa que o Hayek vai destrinchar lá em Caminho da Servidão, que as pessoas estão abrindo mão do conceito de liberdade, daquele conceito antigo que significa dizer que ninguém deve estar subjugado à vontade de ninguém, para adotar um novo conceito de liberdade, uma nova liberdade. Ele vai mencionar, nesse caso aqui, um outro autor francês socialista, o Louis Blanc, e esse autor francês vai dizer o seguinte: pois uma vez admitido ser necessário o homem para ser verdadeiramente livre, eu sempre reforço essa palavra, verdadeiramente livre, tá? O poder de exercer e de desenvolver suas faculdades, resulta daí que a sociedade deve a cada um de seus membros uma educação adequada, sem a qual o espírito humano não pode se desenvolver, instrumentos de trabalho sem os quais a atividade humana não pode acontecer. Então, assim, liberdade deixa de ser você não estar subjugado à vontade de outrem para significar poder. Então, é essa ideia que ele vai desenvolver nesse livro aqui de forma magistral. A cada capítulo que você lê, você vai conseguir abrir um leque de novos estudos. Tem outro ponto aqui. Como o Bastiat é capaz de, já em 1850, prever coisas que aconteceriam nos próximos séculos e prever coisas que acontecem hoje em dia. Então, por exemplo, quando ele vai falar dos Estados Unidos, ele vai falar o seguinte, que a única nação em que a lei lá, né, lembra, no início do século XIX, e que a lei estava se mantendo a ser o que deveria ser a lei, quer evitar as injustiças, seria os Estados Unidos. Em consequência, parece não haver nenhum outro país no mundo onde a ordem social repouse sobre uma fundação mais firme, mas mesmo nesse país, há duas, e só duas, questões que sempre ameaçam a paz pública: a escravidão e o protecionismo. E são exatamente essas duas questões, que são a escravidão e o protecionismo, que, segundo Bastiat, são exatamente as questões em que a lei está se excedendo, em que a lei não está cumprindo o papel que ela deveria cumprir, que foram os motivos que causaram, 11 anos depois, a eclosão da Guerra Civil, lá em 1861 a 1865. Então, assim, o cara consegue, 11 anos antes, prever quais seriam os motivos que levariam os Estados Unidos, que na opinião dele seria a nação mais livre do mundo, a entrar em uma guerra civil. Gente, lembrando que os Estados Unidos nessa época não era nada. Era assim, cocô de rato. Ninguém ligava para o que os Estados Unidos estavam pensando, sabe? Os Estados Unidos se torna relevante globalmente pós Primeira Guerra Mundial. E a gente tem um filósofo francês já olhando para o que está acontecendo além-mar e já conseguindo identificar que nesse país além-mar está seguindo os princípios que ele acredita serem certos e que só está violando esses princípios em duas coisas fundamentais. São exatamente essas coisas que vão eclodir uma guerra civil 11 anos depois. Eu achei isso realmente fantástico, assim, é o significado de que a pessoa é realmente uma pessoa à frente do seu tempo e é realmente um livro que merece ser lido. O Bastiat vai nos dar
o significado de liberdade naquele conceito de direito natural. Então, você deveria defender a liberdade simplesmente porque a liberdade é um dom divino, é um dom que foi entregue por Deus. Então, o homem nasce livre e é a partir daí que você vai conseguir desenvolver as suas plenas faculdades e que nenhum homem deveria ser capaz de dizer a outro homem como ele deveria agir. Mais do que isso, nenhum homem deveria se dizer uma espécie de arauto da humanidade capaz de ordenar as pecinhas através de uma engenharia social para o que ele acha que deveria ser um caminho mais correto. Então, desde 1850, o Bastiat já vai estar defendendo aquela ideia do conhecimento dissipado na sociedade, em que um intelectual, uma pessoa que se acha ungida por Deus, uma pessoa que se acha superior às outras, ele não poderia nunca ser capaz de implementar um sistema no qual ele ditaria o que é melhor pro seu Zé da esquina que tá tocando ali sua padaria, ou pro seu João que tá tocando a sua fazenda, enfim, ele nunca vai saber o que é melhor pro seu João do que o próprio seu João. Nesse caso, o Bastiat vai se diferenciar bastante do Hayek, porque o Hayek não vai usar essa concepção naturalista da liberdade, então ele não vai nos dar a liberdade como um direito natural. Nesse livro aqui, o The Constitution of Liberty, ele vai ampliar as ideias dele de liberdade, ele vai dar uma justificativa bem utilitarista sobre o porquê que você deveria defender a liberdade. Ele começa esse livro dizendo isso, e segundo Hayek, a liberdade ela deve ser defendida porque ela é, ao contrário do que acreditam esses intelectuais ungidos, a melhor forma que a sociedade tem para se desenvolver e é chegar a caminhos melhores. Então, não existe outra forma que não a liberdade para que as pessoas se tornem pessoas melhores e que elas se desenvolvam em uma sociedade mais saudável, em uma sociedade mais feliz. Quem acredita na concepção naturalista da liberdade vai dizer o seguinte: olha, não importa se, sendo as pessoas livres, elas vão estar caminhando para o precipício. Eu não me importo com isso, porque eu defendo a liberdade como um princípio per si, sabe? Eu acho que as pessoas devem ser livres até para caminhar para o abismo. Já o Hayek vai dar essa concepção mais utilitarista, que a gente vai desenvolver aqui durante esse mês todo, então esse é o mês de conversar sobre o Hayek, tá? Obrigada, Clube do Ludovico, por essa nova edição de Caminho da Servidão. Ele vai dar essa visão mais utilitarista de o porquê que você deveria defender a liberdade. E é por isso que no próximo vídeo, em que a gente vai destrinchar o caminho da servidão, que a gente vai deixar esse livro mais fácil para quem está começando, eu vou conversar sobre o The Constitution of Liberty e nós vamos conversar sobre a visão do Hayek de o porquê você deveria defender a liberdade e não o planejamento econômico estatal. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu curtir, não esqueçam de deixar o seu like, não esqueçam de sempre que forem comprar os livros indicados pelo canal, comprarem pelos links que eu deixo aqui na descrição. E lembrando que esse foi um Impressões Gerais sobre a Lei do Bastiat, tá? Provavelmente esse livro volta aqui pro canal pra gente conversar capítulo a capítulo. Mas assim, gente, é tanta coisa que a gente precisa falar. Eu acabo falando que a gente vai fazer impressões gerais de um livro e vai voltar com ele pra cá. E o que aconteceu foi que o Caminho da Servidão a gente fez impressões gerais e a gente só vai voltar com ele pra cá 4 meses depois. Mas pra quem chegou aqui de paraquedas no canal, só pra esclarecer que a ideia é essa mesmo, tá? A ideia não é a gente passando livros e vocês pegarem e lerem e, meu Deus do céu, é um livro toda semana, como é que eu faço? Não, a ideia aqui do canal é que a gente construa esse conhecimento juntos. Então vamos juntos. 4 meses depois de eu ter apresentado o Caminho da Servidão, a gente volta para destrinchar esse livro, depois que mais pessoas já tiveram acesso a essa obra, e essa é a intenção. Então por isso que não ignorem os livros de literatura que eu estou passando, porque eles são livros complementares aos livros de filosofia política que a gente está discutindo aqui. Eu não traria um livro de romance se eu não achasse que esse livro é importante para você conseguir construir uma base para alguma coisa que a gente vai discutir ali na frente. Para falar sobre livros no geral, livros que não têm necessariamente associação com esses assuntos que a gente está conversando, já existem outros canais no YouTube, não é essa a intenção aqui do canal. Eu vivo recomendando outras pessoas que falam sobre livros aleatórios e mais leves aqui, tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham gostado e aguardem que terça-feira nós vamos falar sobre Machado de Assis.